Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é quem alimenta e sustenta a vida da Igreja. Ela é pão para alimentar a vida de todos nós que cremos. Por isso não podemos negligenciar a escuta e procurar colocar em prática a palavra de Deus. Por isso propomos este momento, justamente para exercitar a nossa capacidade de escutar a voz de Deus, deixar que ela nos provoque, de modo que nos coloquemos a caminho para colocar em prática aquilo que nos diz a palavra de Deus. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer a abertura do seu ser, do seu espírito e permitir que a semente da palavra de Deus possa encontrar um solo fértil, onde ela germine, cresça e produza muitos frutos. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim, vós sois testemunhas, e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram, e vós edificais. Eis porque a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão a alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a essa geração. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje ouvimos uma passagem evangélica muito provocadora. São palavras duras de Jesus para quem, de certa forma, deseja calar um profeta. Um profeta é alguém que fala em nome de Deus. O profeta é aquele que dá voz às vozes que são sufocadas. O profeta é aquele que anuncia o reino de Deus, mas que denuncia tudo aquilo que impede o reino de crescer. Por isso a vocação profética muitas vezes incomoda e não é bem-vinda. E é justamente isto que o Evangelho que hoje nós ouvimos nos apresenta como reflexão. Vamos, com o coração aberto, ouvidos atentos, fazer a nossa reflexão à luz desse trecho que terminamos de escutar. Bem, Jesus começa criticando uma postura. Diz assim: Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim, vós sois testemunhas e aprovais os atos dos vossos pais. Eles mataram e vós edificais. Como foi dito, um profeta não é bem-vindo, porque a sua palavra incomoda, sobretudo os mandos e desmandos dos poderosos. Por isso, o desejo de matar os profetas. O profeta morto não fala, não denuncia. E Jesus faz justamente esta crítica, porque matam os profetas, mas depois edificam túmulos bonitos para homenageá-los. Jesus, meu irmão e minha irmã, não é conivente com esse tipo de situação. Jesus consegue perceber a velhacaria das pessoas que procuram calar
aqueles que falam em nome de Deus. Por isso, diante deste comportamento dos que matam os profetas, mas depois constroem túmulos para homenageá-los, que Jesus diz estas palavras duras. Tomemos cuidado porque muitas vezes somos nós também quem agimos da mesma forma. Procuramos silenciar aqueles que anunciam o reino e denunciam todo tipo de injustiça e depois queremos fazer algum tipo de homenagem a estes que nós mesmos testemunhamos a sua morte. Então tomemos cuidado com esse tipo de atitude. Em seguida diz o Evangelho: eis porque a sabedoria de Deus disse: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, eles matarão e perseguirão a algum deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo. Portanto, a vocação profética é correr o risco até mesmo da morte. Precisamos ter esta consciência. Cada um de nós, pelo batismo, assumimos também a nossa vocação profética. Nós decidimos seguir Jesus. Quem decide seguir Jesus deve ter a mesma coragem de participar também do seu destino. Jesus, como consequência da sua fidelidade ao projeto do Pai, foi perseguido e até mesmo morto. Um profeta precisa ter a mesma coragem de ser fiel até o fim, mas não negar a sua missão de falar em nome de Deus. Por isso é preciso estar preparado para suportar a perseguição e até mesmo a morte, se for necessário. Por isso nos perguntemos, estamos prontos para testemunhar, para viver a nossa vocação profética? É isso que a palavra de Deus, o Evangelho, está apresentando. Um profeta deve saber suportar a incompreensão, a perseguição e até mesmo a morte. No entanto, o Evangelho garante o sangue do profeta que é derramado, como diz a palavra de Deus, será pedido conta de todo o sangue que será derramado, desde a criação até os dias de hoje. Deus, meu irmão, Deus, minha irmã, está ao lado de quem é fiel até o fim. Por isso não tenhamos medo, renovemos a nossa esperança. É preciso encorajamento para assumir a nossa vocação profética. Se a igreja perde a sua força profética, ela deixa de cumprir a sua missão no mundo. Por isso esta audácia profética deve sempre estar presente no coração da igreja. Em seguida diz o Evangelho: ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Bem, os mestres da lei, que pensavam que somente eles conheciam as coisas de Deus, mas, com esse seu jeito de ser, não entraram na dinâmica do reino e ainda impediam outros de fazer esta experiência. A este Jesus diz: ai de vós, que não entrastes e impedistes a outros de entrar. Pensemos se também nós muitas vezes não assumimos este comportamento. Não entramos na dinâmica do reino e ainda fazemos de tudo para impedir que outros entrem nessa dinâmica, como se nós tivéssemos a chave da ciência, como diz o Evangelho. E por fim, o Evangelho se conclui dizendo: quando ele saiu de lá, isto é, quando Jesus saiu de lá, os escribas e fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca. Jesus, como consequência da sua missão profética, também foi perseguido. Armaram cilada contra ele para levá-lo à morte. Por isso, nós também devemos enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia, as perseguições, com esta mesma consciência de que, sendo fiel até o fim, vencerá sempre a palavra e o amor de Deus. Por isso, assim como Jesus, sejamos também nós audaciosos para permanecer até o fim, vivendo a nossa vocação profética com a certeza de que Deus
jamais nos abandona, está sempre presente em nosso meio e com Ele podemos vencer todas as ciladas deste mundo. Querido irmão, querida irmã, hoje a palavra de Deus nos fala dessa necessidade de viver a nossa vocação profética. Ser profeta é colocar a nossa própria vida em risco, mas é preciso ser fiel até o fim, anunciando o reino de Deus e denunciando tudo aquilo que nos impede de construir este reino, a injustiça e tantas outras situações que nos distanciam do projeto de Deus. Por isso, concluindo este nosso momento, vamos nos dirigir ao Pai Eterno e pedir a audácia profética para que a Igreja continue sendo fiel à sua missão. Rezemos. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje a graça do Teu Espírito Santo para inflamar o nosso coração, de modo que vivamos a nossa vocação profética na Igreja, anunciando o Teu reino de amor e denunciando todo tipo de mando e desmando que nos afasta deste projeto do reino. Ajuda-nos, Pai Eterno, a ter a coragem de seguir os passos de Jesus, assumindo até as últimas consequências por fidelidade a este projeto de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.